Irmãos, meu nome é Bob Fequete, eu sou um membro da Igreja Espiritual do Messias, e para quem não conhece o Messias é o Filho do Deus ungido, está sentado à direita do Pai. E hoje eu venho trazer mais um tema bíblico para nós aprendermos, mais um ensino bíblico para vocês. Desta vez o tema é as alianças do Criador. As alianças do Criador. Que começa assim, irmãos. Aliança com Noé. Foi a primeira aliança que Deus fez. Aliança com Noé. Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Repetindo, Deus disse a Noé: darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Eu os destruirei com a terra. Veja que ele está dizendo aqui, Deus está dizendo a Noé, que vai destruir a terra porque ela se encheu de violência por causa dos seres humanos. Aqui não tinha nenhum mandamento. O povo dessa época não conhecia, não sabia que existia o Criador. Darei fim a todos os seres humanos, porque a terra encheu-se de violência por causa deles. Deles quem? Os seres humanos. E eu os destruirei com a terra. Todos juntos. E ele continua: mas com você, Noé, estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. Veja como ele diz aqui, ó: estabelecerei a minha aliança. E você entrará na arca, e você, Noé, entrará na arca com seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos. Veja que ele aqui está separando os filhos, homem, os filhos homens, os três, e a mulher e as mulheres de seus filhos. Estão entrando separados. Noé e filhos, e mulher e nora. Vou estabelecer a minha aliança com vocês e com seus futuros descendentes. Estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceivada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Repetir, ó. Deus diz: estabeleço uma aliança com vocês. Nunca mais será ceifada nenhuma forma de vida pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. E o Criador, Deus, prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras. Vou repetir. Deus prosseguiu: este é o sinal da aliança que estou fazendo entre mim e vocês, e com todos os seres vivos que estão com vocês, para todas as gerações futuras.
O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. O meu arco que coloquei nas nuvens será o sinal da minha aliança com a terra. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Repetindo. Então me lembrarei da minha aliança com vocês e com os seres vivos de todas as espécies. Nunca mais as águas se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Vou repetir. Toda vez que o arco-íris estiver nas nuvens, olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre Deus e todos os seres vivos de todas as espécies que vivem na terra. Concluindo, diz Deus a Noé: este é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Repetindo, concluindo, disse Deus a Noé: esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda a forma de vida que há sobre a terra. Veja aí o arco-íris, ó. Então, toda vez que chover demasiado, esse arco-íris vai aparecer para lembrar Deus da promessa dele a Noé, que nunca mais ia deixar chover demasiado para destruir a terra e os seres vivos. E olha que o arco é feito para cima, mostrando para Deus, não é para baixo, ameaçando os homens, é para cima, para lembrar a Deus de parar de chover. E o Criador aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Vou repetir, ó. E o Criador aspirou o aroma agradável, tomou aquele fôlego e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o íntimo do ser humano desde a sua mocidade. É mau o íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Veja o que Deus aí está falando, sou eu não, viu? E aqui nós vamos fazer agora, ver a aliança com Abraão. É a segunda aliança. Primeiro nós vimos com Noé e agora é a segunda aliança com Abraão. Naquele dia, o Criador fez a seguinte aliança com Abraão: aos seus descendentes dei essa terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Isso aqui ele está mostrando para Abraão a terra de Canaã, que foi a terra prometida. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você, e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será
o pai de muitas nações. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e os deuses dos seus descendentes. De sua parte, disse Deus a Abraão: obedeça a minha aliança, tanto você como seus futuros descendentes. Esta é a minha aliança com você e com seus descendentes, a aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Vou repetir: esta é a minha aliança com você e com seus descendentes. Aliança que terá que ser guardada, ou seja, obedecida. Todos os sexo masculino, todos os do sexo masculino, todo homem entre vocês serão circuncidados na carne. Vamos ver onde é essa circuncisão. Aqui a circuncisão, ó. No prepúcio, cirurgia da circuncisão, ó. Isso na época era feita sem anestesia, viu, gente? Ao homem, ao menino, a partir de 8 dias de nascido. Ao menino, a pessoa do sexo masculino, a partir dos 8 dias de nascido. Terão que fazer esta marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Deus disse para Abraão: terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. A terceira aliança, a aliança com os israelitas. A chamada Antiga Aliança ou Velho Testamento, que foi feito com os judeus. Não foi para quem não é judeu. Foi para quem é judeu. O Velho Testamento, a Antiga Aliança. Diz assim, em Êxodo: falou mais Deus a Moisés e lhe disse: eu sou o Criador, Moisés. Apareci a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança, para dar-lhe a terra de Canaã, terra onde viveram como forasteiros. Porque Deus está dizendo isso, que viveu como forasteiro? Porque Abraão esteve lá antes de passagem. Abraão esteve em Canaã, morando como passagem, como chamam naquela época, forasteiros, peregrinos. E agora ouvi o lamento dos israelitas: aquele egípcio mantém escravo, e lembrei-me da minha aliança. 430 anos depois do povo estar lá no Egito, escravizado, Deus diz assim: agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Isso aqui foi 430 anos depois. Portanto, ele chamou Moisés e disse: portanto, diga aos filhos de Israel que eu sou o Criador, e tirarei vocês debaixo das cargas do Egito, e livrarei vocês da escravidão, e resgatarei vocês com o braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Formar-vos-eis por meu povo, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Criador, o seu Deus, que tiro vocês debaixo das garras do Egito. Repetir, veja o que Deus diz aqui a Moisés: tomar-vos-eis por meu povo, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Criador, o seu Deus, que tiro vocês debaixo das garras do Egito.
Isso aqui ele está dizendo para os hebreus. Os hebreus, os judeus, que depois passaram a ser judeus e israelitas. Deus está dizendo para esse povo que ele é o Criador, que é o seu Deus, que tira debaixo das garras do Egito todo o povo dele, ou seja, os hebreus. Ele está dizendo isso para os hebreus. E levarei vocês à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaac e a Jacó. E darei a vocês como possessão. Eu sou o Criador. Agora, se me obedecerem fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações, embora toda a terra seja minha. Vou repetir aqui, irmãos, presta atenção. Agora, Êxodo 19:5. Deus falando para o povo hebraico, judeu: agora, se me obedeceres fielmente e guardarem a minha aliança, vocês serão o meu tesouro pessoal entre todas as nações. O povo judeu, hebraico naquela época, que Deus escolheu para ser o povo dele. Só os judeus. Não foi mais ninguém nessa terra. Entre todas as nações, ó, o meu tesouro pessoal entre todas as nações. Embora toda a terra seja minha, mas ele só escolheu quem? Os hebreus. Para ser o tesouro pessoal dele. Só os hebreus, não fomos nós que não somos judeus. Nós não fomos escolhidos por Deus, nem outra nação da terra, só os judeus. Não quero entender isso, mas vão chegar à razão disso aqui. Mas vocês serão para mim reino de sacerdotes e nação santa. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Olha lá. O que ele diz para Moisés? Mas vocês serão para mim reino de sacerdotes e nação santa. Foi para isso que Deus escolheu os israelitas. Essas são as palavras que falarás aos israelitas. Isso é para os judeus, minha gente. Em seguida, lê o livro da aliança para o povo. E eles disseram: faremos fielmente tudo o que Deus ordenou. Veja como a mentira vem de longe. Quando Deus dá a lei a Moisés para passar para os israelitas, olha o que eles dizem: faremos fielmente tudo o que Deus ordenou. E nós sabemos que não foi assim. Mas, se não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, veja, mas se não me ouvirem e não cumprirem todos esses mandamentos, se quebrarem a minha aliança, rejeitando as minhas leis, desprezando meus decretos e não cumprindo todos os meus mandamentos, então eu farei isso a vocês. Olha lá, Deus dizendo para o povo dele, escolhido por ele para ser o reino de sacerdotes, nação santa, pessoal dele, o tesouro pessoal. Veja o que Deus diz. Deus não é só amor, não. Deus é justiça e justiça brava. Veja o que ele diz aqui para o povo escolhido deles. Os judeus, os israelitas, que não somos nós. Nós não somos escolhidos, povo de Deus. Os primeiros filhos de Deus são os judeus. Queira você ou não, é o que está escrito. É a palavra do Todo-Poderoso.
então eu também farei isto a vocês. Veja o que ele vai fazer aos israelitas se não obedecerem a ele. Porém sobre vocês terror, a tísica e a febre ardente que consumam seus olhos e atormente a alma, e semearão em vão a sua semente, pois os seus inimigos a comerão. Veja, até o que plantar, que os judeus plantassem, os inimigos vinham e comiam a plantação, se não obedeceram a Deus. Que eu repito, nós sabemos que foi isso que aconteceu. Por isso, obedeçam fielmente a todas as palavras desta aliança, para que tenham sucesso em tudo o que fizeres. Volto a repetir, ele está falando para os judeus, os israelitas, não é para nós isso aqui. Por isso, obedeçam fielmente a todas as palavras desta aliança, para que tenham sucesso em tudo o que fizerem. É para os israelitas isso aqui, os judeus, não é para nós. Repito, não é para nós. Toma esse livro da lei e que seja colocado ao lado da arca da aliança do Criador, seu Deus. Ficará ao lado da arca para servir de testemunha contra vocês. É claro que Deus já sabia que eles não iam obedecer, né? Agora a nova aliança, o Messias, o Evangelho da Graça, o Novo Testamento, que está onde? Nas cartas do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi arrebatado ao terceiro céu e recebeu por revelação do próprio Jesus, do próprio Messias, o Evangelho da Graça, a sã doutrina. Jeremias diz assim: eis que aí vem dias, diz o Criador, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Aqui já estava dividido os dois reinos. O reino foram divididos em dois, Israel e Judá. Então ele diz: eis que aí vem dias, diz o Criador, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá. Não conforme a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porque eles anularam a minha aliança. Não obstante, eu os havia desposado. Diz o Todo-Poderoso. Deus está dizendo para Jeremias que ele considerava Israel a esposa dele, povo dele. Mas eles anularam a aliança. Por que anularam? Eles não obedeceram. Não obedeceram a Deus. Em Lucas 22, 19, ele diz: tomando o pão e tendo dado graças, partiu e entregou a eles, dizendo: isto é o meu corpo, dado em favor de vocês. Fazer isso em memória de mim. Isso aqui, irmão, não é Santa Ceia. Não existe Santa Ceia na Bíblia. Existe a ceia do Senhor. Isso aqui era a comemoração da Páscoa. Era uma lei judaica. Todo judeu, até hoje, 2023, é obrigado a cumprir esse ritual aqui. Celebrando a Páscoa, aí todos sentados comendo. Não era só vinho e pão não, viu? Era comendo, tinha comida. Celebrando a Páscoa judaica. Jesus estabelece uma nova aliança entre Deus e os homens. Jesus estabelece uma nova aliança entre Deus e os homens. Depois do jantar, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice representa a nova aliança entre Deus e seu povo, selada com meu sangue, que é derramado
em favor de vocês. Vamos repetir, ó. Depois do jantar, ó. Depois do jantar, Jesus fez o mesmo com o cálice, dizendo: este cálice representa a nova aliança entre Deus e seu povo, selada com meu sangue, que é derramado em favor de vocês. Hebreus diz assim, porque ele diz, repreendendo-os: dias virão, diz o Criador, em que estabelecerei com a casa de Israel e que com a casa de Judá uma nova aliança, não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia que tomei pela mão para tirá-los do Egito. Por não permaneceram naquela minha aliança, e eu não atentei para eles. Ele está dizendo aqui que ficou despreocupados com ele, e eles não obedeceram a ele. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Criador: porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. Eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Isso aqui é na nova aliança. Vou repetir aqui a nova aliança. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Criador: porei as minhas leis na sua mente e as escreverei em seu coração. E eu lhes serei Deus e eles me serão povo. Romanos 10:8 diz: mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Vamos repetir Romanos 10:8. Mas que diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. É a fé, ó, a palavra da fé. Não é de louvor não, viu? É a fé. Ninguém terá de ensinar o próximo, nem ao seu irmão, dizendo: conheça o Criador, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Pois serei misericordioso para com as suas obras, mas e não me lembrarei mais de seus pecados. Veja o que Deus diz para os judeus: pois serei misericordioso para com as suas obras, mas e não me lembrarei mais de seus pecados. Ao dizer que esta aliança é nova, ele tornou antiquada a primeira. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Repetir, ó, Hebreus 8:13. Deus diz, ao dizer que esta aliança é nova, a nova aliança, ele tornou antiquada a primeira. Antiquada, antigo. Não é para ninguém usar a antiga aliança como estão usando. E o que se torna antiquado e envelhece está perto de desaparecer. Por isso, ele é o mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Repetir aqui, irmãos, olha, presta atenção. Por isso, ele é um mediador de uma nova aliança, para que, tendo sofrido a morte para a redenção das transgressões cometidas sob a primeira aliança, a antiga aliança, os chamados, os filhos escolhidos, recebam a promessa da herança eterna. E aqui eu quero terminar com esse versículo, irmãos. 2 Coríntios 13:13, que diz: a graça do Messias, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Repetir: a graça do Messias,
o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. E quem crê, diz amém.